Sejam bem-vindos a mais um Direito Bancário em Debate Convida, live semanal onde nós convidamos advogadas e advogados diferenciados para debater um assunto específico e importante para a advocacia bancária. E nesta manhã de hoje convidamos a doutora Tâmara Siqueira, uma expert na advocacia bancária, que vai falar conosco sobre um tema extremamente importante, que é a responsabilidade civil dos bancos em relação a seus clientes, como no caso de fraude Pix, erros bancários, violação de segurança e lei geral de proteção de dados. Então você que está aqui, já compartilha esse aviãozinho com seu amigo, sua amiga advogada, que precisa aprender mais sobre este assunto. E se você quer fazer alguma perguntinha sobre a temática, use aqui este interrogação que está aqui embaixo para mandar as suas perguntas para mim e para participar para a nossa live de hoje. Já está aqui. Vingança predatória que existe por aí e mostrar que a advocacia bancária é uma advocacia séria, é uma advocacia de justiça social, em que nós realmente preocupamos em resolver problemas daquelas pessoas que são violadas nos seus direitos. Tá sem som? Ih, peraí. Entender. Estão ouvindo ainda ou não? Melhorou? Voltou o som? Eu tô, Tâmara, mandei o convite para a senhora. Ah, agora acho que foi, né? Já foi. Um bom Oi, dia, tudo bem? obrigado. Ótimo. Tá me ouvindo? Tô. Agora voltou. O seu áudio tinha sumido um pouquinho, mas agora voltou. Acho que a internet deu uma oscilada É, aqui. Doutora Tâmara, eu agradeço por ter aceito o nosso convite, participar aqui do nosso Direito Bancário Debate em Convida, para falar de um tema extremamente importante. Eu gostaria que você se apresentasse para a nossa audiência, para os nossos seguidores, né? E quem já não segue a doutora, já clica aqui, ó, já passa a seguir, porque ela sabe muito do que ela vai falar aqui hoje. primeiro eu quero agradecer pelo convite. É uma honra ter um professor, um mestre de direito bancário, no qual eu aprendo todos os dias. E estar aqui hoje é um grande presente para mim. Então, muito obrigada pelo convite. Bom, vamos lá. O meu nome é Tamara. Hoje eu sou presidente da Comissão de Direito Bancário da subseção de Mogi das Cruzes. Atuo no ramo de recuperação de crédito, né? Eu tenho uma empresa de recuperação de crédito e eu tenho percebido tanto a parte da empresa, que chegam clientes pela empresa, como chegam clientes pela advocacia. Eu tenho percebido uma defasagem muito grande no mercado. Eles não conseguem hoje ter transações bancárias em paz. Então, isso me deu um alerta muito grande de abrir um pouco mais sobre esse tema, falar um pouco mais sobre o direito que as pessoas possuem dentro das instituições bancárias e financeiras, a responsabilidade que os bancos precisam assumir frente ao direito dos consumidores. Né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão da responsabilidade mesmo bancária, porque nós precisamos realmente enviar para o consumidor, para que o consumidor entenda toda a necessidade que ele consegue ter. Principalmente, professor, a gente começando aí pela súmula 479 do STJ, já dando início aí, porque muitas pessoas me perguntam, Tamara, mas eu assinei contrato com o banco ou não assinei nenhum contrato com o banco, ainda assim eu consigo ter a possibilidade de revisar um juros? Ou qual é a responsabilidade do banco frente a um Pix errado que eu fiz? Ou eu fiz uma transação que foi feita de forma errada? Então, assim, primeiro que quando já existem essas questões, o cliente, eu já aviso ele que ele está respaldado pela súmula 479 do STJ, justamente por conta dessa proteção que a súmula nos dá. Porque essa responsabilidade do banco
ela abarca também os terceiros. E isso é muito interessante quando nós falamos de terceiros, porque nós não estamos pautados só naquela questão. Eu fiz uma transação, o meu relacionamento é com o banco e o banco me mandou uma notificação, me mandou uma mensagem falando que não tem responsabilidade nenhuma, que a responsabilidade é diretamente com quem fez o Pix, que deve abrir um boletim de ocorrência, enfim. Então, nós explicamos que a súmula ela já dá esse suporte para que a pessoa ela não tenha nenhum tipo de problema e ela possa questionar isso através de um boletim de ocorrência ou uma notificação inicial para o banco, né, que chama as notificações extrajudiciais aí que a gente envia. Então, o banco, ele responde por todo defeito que é feito dentro das transações. Isso envolve defeitos transacionais, defeitos que são, por exemplo, ADICT, o banco responde pela ADICT, ele responde pelo mecanismo especial de devolução, ele é o responsável por cuidar dessa parte. Ele também responde por outras questões, inclusive criminais, né, referente a essas questões bancárias. Se você quiser ir conduzir Tá? e me Não, ó, eu estava esperando só, doutor, falar, e é importante falar, você tocou num ponto que é fundamental. As pessoas recebem respostas dos bancos falando, olha, você não tem direito, o terceiro causou esse dano, ou você que entregou a senha, e muitas pessoas não têm consciência, eu até falava sobre isso na live que eu fiz ontem, sobre o nível de consciência da população sobre os seus direitos. E aí entra o papel, né, da advogada, do advogado, produzir conteúdos aqui, como a doutora faz diariamente, aqui na rede social, nesta ou na vizinha, ou qualquer outra, para dar essa consciência à população de que ela tem direito sim, mesmo quando ela é vítima de uma fraude, de um crime, de um golpe, né? O nome que você queira dar ali à conduta praticada por esse terceiro. Então, as instituições. E como você bem matou a charada, súmula 479 na cabeça dos bancos, porque realmente é uma situação que ocorre diuturnamente com os consumidores. Agora, tem um cenário muito interessante dentro desse contexto da responsabilidade, Heitor, que a gente precisa trazer, porque a gente vê todos os dias as pessoas falam, mas os tribunais são contra os consumidores, só dão ganho de causa para banco. A gente tem que tirar essa pecha da cabeça. Tem a súmula 479, e de setembro, mais ou menos ali para cá, nós tivemos 3, 4 julgados, tivemos mais julgados, né? Mas estou falando 3, 4 julgados emblemáticos, representativos dessa temática de fraudes em geral, né? A questão do boleto falso, empréstimos atípicos, é uma situação interessante, cobranças abusivas relacionadas a dívidas prescritas, é uma outra situação que os bancos também abusam muito dos consumidores, muito. e uma outra situação que agora, recentemente até deu uma entrevista sobre isso na Rádio Justiça, que é a questão do furto, roubo ou perda mesmo do celular. O consumidor comunica ao banco e mesmo assim esse banco permite transações posteriores à comunicação do extravio do aparelho, né? Seja por qual motivo for. Então, nós temos aí uma série de julgados extremamente importantes que nós temos que utilizar a nosso favor, né? É muito importante essa conscientização da população sobre essas temáticas. Então, eu entendo que você não pode simplesmente falar não cabe. E tem muita gente, sabe, doutor, não sei se você já passou por isso, falando, tese de fraude Pix, isso é fraco, foi um terceiro que fez, o consumidor é que é um bobo, foi lá e fez a transferência, caiu no golpe, né? Tem muita gente falando isso por aí, né? Não sei se a senhora já ouviu isso. Tem bastante. Os clientes, quando eles me procuram, quando acontece uma fraude no Pix, eles já falam assim, eu tô te procurando, mas eu sei que não vai dar em nada. Eles já falam assim, eu sei que não vai dar em nada porque o banco nunca responde e quando o banco responde, ele fala que é uma responsabilidade só minha, que eu transacionei, eu aceitei todos os dados, eu coloquei o ok lá no meu aplicativo e eu fiz a transação. Só que assim, existe também, como tem muitos julgados, como o senhor falou, eu anotei até alguns para a gente falar, porque são julgados muito novos. Então, existe aqui, eu estava dando uma olhada na questão da súmula 381 do STJ, da responsabilidade, né? Que fala que o julgador não pode conhecer de ofício. Eu já vou até entrar nessa questão das cláusulas abusivas, que é parte do que eu já vou falar. O julgador de ofício, ele não pode
de maneira nenhuma conhecer, desculpa, de ofício, né? O julgador de ofício não pode reconhecer cláusulas abusivas. Então, assim, não só reconhecer cláusulas abusivas, mas tem a extensão também que nós alertamos que o julgador por si só, ele não tem autorização para fazer medidas, como medidas cautelares, como os clientes mesmo fazem. Ah, eu vou ligar no banco, vou abrir um boletim de ocorrência. Ou eu vou ligar no banco e eu vou fazer o pedido, vou solicitar a MED, o mecanismo especial de devolução do banco. Eu sei que o banco vai me retornar. Infelizmente, essas questões, elas são sim administrativas. Eu passo essa informação para o meu cliente, eu falo, faça a parte administrativa. Se nada der certo, a gente vem e faz a parte judicial para que a gente possa conseguir a restituição desses valores para você. Mas por si só, o banco dificilmente ele vai responder ou ele vai efetivar a devolução. A questão é, como o senhor falou, as pessoas elas têm o costume de achar que não vai dar em nada. Mas na verdade, sim, existe essa possibilidade e a gente consegue fazer o estorno dos valores. Aqui no escritório eu já consegui fazer estorno de valor de cliente nesse sentido, porque nós conseguimos comprovar que nenhuma modalidade de Pix foi feito para essa conta, e aí a gente conseguiu, então, fazer um bloqueio cautelar, né, pela resolução 147 do Banco Central do Brasil. A gente conseguiu, então, pedir um bloqueio cautelar e a gente conseguiu fazer essa devolução. Mas não são todos os casos, a gente tem que analisar caso a caso, eu sempre costumo falar isso, né? A gente tem que adotar uma conduta primeiro com o banco para que a gente consiga fazer esse tipo de devolução, né? Aí, com relação a uma Doutor, outra até forma. antes de você avançar, acho que você tocou num outro ponto que eu acho que é extremamente importante falar. As pessoas acham assim, chegou um caso de responsabilidade, possível responsabilidade. Todo caso vira ação judicial? Você colocou muito claro, né? Não. As pessoas acham que toda pessoa que bate a porta da advocacia, né, do advogado ou da advogada, necessariamente tem viabilidade de ação. Não é isso. Porque a gente também não pode banalizar as nossas teses. Porque se eu começo a usar a tese de modo errôneo, em caso que não tenha a mínima chance, eu acabo queimando aquela tese que se aplicaria em um monte de outros casos. E a gente não pode sair aceitando toda e qualquer demanda, porque assim, queima a tese e segundo, queima o seu nome como profissional. O advogado tem que prezar pela reputação dele, isso é muito, muito importante. Você perdendo uma demanda nestas situações, não é que você tem obrigação de resultado, mas o cliente vai sair satisfeito, ele não vai te indicar para ninguém e pode ser que ele te queime para outros potenciais clientes. Então é melhor você ser honesto com ele e falar, olha, neste caso aqui, infelizmente, o seu padrão de transação é típico, você faz movimentações dessa natureza, então é mais complicado de ter a responsabilidade, é uma ação extremamente arriscada, a chance de êxito é praticamente zero. Então eu prefiro não pegar esse tipo de causa. Ou você fala, vai estar muito claro para você que nós vamos arriscar mesmo. E aí até talvez uma ação de juizado para não ter, né, despesas processuais. Mas o advogado tem que ter essa consciência, essa transparência para com o cliente, para evitar a queima do nome dele. Isso é muito, muito importante mesmo na sua advocacia, né, no dia a dia nosso. Exatamente, até porque assim eu vejo nas redes vizinhas muitas pessoas que nem são advogados, são pessoas informantes que passam as informações erradas. Então eles fazem vários vídeos, principalmente quando o assunto é dívida prescrita, que eu quero voltar um pouquinho no que o senhor comentou lá atrás, né, no começo da live. Muitas pessoas elas acham que elas têm direito sobre todas as coisas, mas cai justamente naquilo que a gente falou. Não é todas as pessoas que têm o direito, não são todas as pessoas que o direito abarca dentro da parte bancária. É raro, mas existem contratos bancários que são estabelecidos e cumpridos pela taxa média do Banco Central do Brasil. É difícil a gente encontrar, fazer um laudo e entender que a taxa média está correta, mas mesmo assim, ainda é plausível ali da gente entrar com uma ação, porém eu aviso o cliente, olha, esse seguro prestamista dá para a gente pedir uma devolução, essa taxa está totalmente indevida, então a gente vai adequando essas questões ali. Falando um pouquinho da prescrição e decadência das ações que estão prescritas hoje, que está em RDR, né? Ainda estão aí suspensas. Esses tipos de ação, doutor, são ações que todos os advogados deveriam investir até que saia essa decisão.
Eu sempre bato nessa tecla porque eu falo assim, é uma ação, além de ser uma ação mais fácil, ela não é uma ação que demanda muito trabalho para o advogado trabalhar, mas é uma ação também que tem ali um ganho para o cliente e tem um ganho para o advogado nos honorários sucumbenciais. Sem contar que a gente pode fazer um fechamento dessas ações em acordo. Então, eu estou sempre falando para o pessoal: vem para o bancário, faz as ações de prescrição e decadência. Principalmente essas ações agora que vão sair, eu acredito que está próximo aí a sair essa decisão, né? Enquanto isso, os bancos estão apresentando contestação, as financeiras estão apresentando contestação, e eu toco principalmente no assunto quando é dívida prescricional. O prazo de 5 anos, passado o prazo de 5 anos, é um direito que você tem de não ter mais nenhum tipo de resquício dessa dívida. E o STJ já pacificou que esse tipo de cobrança não pode ser mais administrativa, nem judicial, nem extra, nem por ligação pode existir mais. Virou 5 anos, a dívida automaticamente prescreveu e ela não pode estar dentro do seu rol ali no aplicativo da Serasa, dentro da aba propostas e acordos, porque os clientes me procuram e eles falam: doutora, pelo amor de Deus, eu tô cheio de dívida na Serasa, eu não consigo comprar nada, meu score tá travado. Eu fiz um estudo sobre a Serasa, que mudou, né? A Serasa 2.0, e a gente percebeu que o score, a pontuação de score da Serasa, todo e qualquer impeditivo dentro do aplicativo automaticamente pode travar a pontuação de score. Por mais que o banco, a financeira, a securitizadora de crédito fale que não, essa determinação está no próprio site da Serasa. Então, ela está prejudicando. Ele sempre vem na contestação falando que não há prejuízo, mas sempre tem um prejuízo para o consumidor, acaba sobrando para ele. E eu E, gosto muito aí- de alertar e, isso. e esse assunto da dívida prescrita, pessoal, na minha visão, ele é uma grande isca, é uma porta de entrada, como eu falo da blocklist da FraudPix, para outras ações bancárias. Porque normalmente a pessoa que está ali dentro do Serasa Limpa Nome, né, doutor, é uma pessoa que já tem outros contratos bancários. Normalmente é uma pessoa que já possui dívidas bancárias. Então, se você souber investigar precisamente a vida financeira daquela pessoa, este cliente, e aí entra o que eu sempre falo, um cliente bancário nunca será um cliente de uma ação só. Você consegue pescar ações de empréstimo pessoal mediante débito em conta, cheque especial, você consegue pegar cartão de crédito ou uma série de outras cobranças que aquela pessoa recebe e buscar a revisão ali, ou até mesmo a declaração de inexistência de negócio jurídico. Vai depender do caso ali que você identificar. Mas o fato é, Serasa Limpa Nome, dívida prescrita, é uma grande porta de entrada. E se vocês tiverem a curiosidade de jogar no Google ali, quantidade de pessoas que são inscritas no Serasa Limpa Nome para negociar dívida, é uma quantidade milionária que supera o número de advogados que existe no Brasil. Né? Se eu fosse distribuir, daria mais de uma ação para cada advogado do Brasil. E olha que nós temos mais de 1.300.000 advogados. O É, volume é muito grande e as pessoas estão deixando essa oportunidade passar. E aqui sim, interessante, não sei se a doutora já pegou, o Serasa Limpa Nome, normalmente ele traz contigo uma blocklist, uma negativação lá no SCR. Então você tem duas ações numa tacada só. Então é importante você ter esse olhar, né, já clínico do direito bancário para você faturar muito. Isso é fundamental. é. Né? Falar assim, o cliente, quando ele chega com um problema, ele abre a vida dele, você descobre que ele não tem um, que ele tem 10. E todos são relacionados a banco. Então, dentro da comissão, eu sempre falo, gente, é um oceano azul trabalhar com direito bancário. Porque todo mundo, desde a pessoa, por exemplo, que faz os 18 anos até os seus 80, 90 anos, ela precisa do nosso serviço. Ela tem essa necessidade. Eu venho falando muito sobre essa questão na internet dos pagamentos de acordo que estão gerando a restrição interna, que é o prejuízo, e acaba indo para o Banco Central do Brasil, que é a blocklist. Eu estou sempre alertando as pessoas no meu Instagram, nas redes vizinhas, eu falo, gente, não façam nenhum tipo de acordo com nenhum credor sem antes consultar um advogado.
Porque ao mesmo tempo que você hoje vê lá que tem uma restrição de R$ 5.000 e essa restrição de 5.000, o banco te dá uma oferta de acordo de R$ 500, você vai lá e paga os R$ 500. Então, além de você ficar com uma dívida de R$ 4.500, que é o saldo remanente do valor que está em aberto, o que, que vai acontecer? Automaticamente, esse valor em aberto, ele gera como prejuízo dentro do Banco Central do Brasil. Então, o cliente, quando ele achava que ele tinha um problema que não estava ainda no Bacen, ele passa a gerar e ter um segundo problema, que é essa blocklist aí. E eu tenho recebido, professor, muita gente que escreve, eu até às vezes coloco, fala, nossa, paguei um acordo com o Banco X e agora eu estou travado porque eu não consigo um financiamento. Score de 900, nome limpo, mais uma restrição, às vezes, de R$ 1.000, R$ 2.000, R$ 3.000 dentro do Banco Central do Brasil, fez o cliente ser bloqueado em todo e qualquer tipo de crédito no mercado financeiro. É verdade. Não, a Blocklist e o Serasa Limpa Nome são duas ações que casam, né? Elas andam juntas aí no cenário. E são duas ações que não têm complexidade aprofundada, não demanda cálculo jurídico, né, ali de revisional, não é profundo. O conhecimento, lógico, você precisa ser especializado na temática bancária para usar as normativas e a autorregulação bancária a seu favor, mas não é algo, por exemplo, como o revisional, que a gente pega financiamento de veículo, financiamento imobiliário, que é extremamente complexo. Então, agora, este outro lado, não, você consegue trabalhar bem, escalar muito e cobrar honorários iniciais. Eu acho que é importante buscar isso, né? A advocacia tem que sempre, cada vez mais, buscar os honorários iniciais. Mesmo que você parcele, a gente precisa educar a população que o advogado ele tem que receber para trabalhar e não trabalhar para receber. A gente tem que quebrar essa lógica, né? É muito importante a gente conscientizar isso. Se todo mundo praticar isso, não vai ter jeito, o cara vai ter que pagar honorários iniciais. Né? Isso é fundamental aí para a advocacia ter sustentabilidade no médio e longo prazo. Não tem como a gente fugir disso. E um outro assunto, eu acho que a doutora deve ter separado aí para a gente falar, dentro desses julgados, são, né, a questão dos empréstimos atípicos, né, julgados do STJ, que ele tem falado ali, olha, peraí, a pessoa fez o empréstimo, mas ela fez em decorrência de uma fraude. Ela Sim. foi vítima de uma fraude. Ou, por exemplo, de um crime. Ela foi vítima de um cárcere privado, a pessoa pegou ela lá, fez ela fazer um empréstimo e ocorreu a transação. Ou ela foi enganada, a pessoa ligou, olha, estou com a situação assim, assim, e ela liga, engana a falsa central de atendimento, faz ela confirmar a operação. Só que ela nunca fez um empréstimo naqueles moldes. E aí é importante falar sobre isso. As pessoas acham que a tipicidade da transação é só valor. Não é só valor. Né? O horário, dia da semana, o meio eleito para fazer. Porque, por exemplo, você pega uma pessoa de 70 anos. Normalmente, as pessoas de 70 anos é uma pessoa excluída digitalmente. Ela não tem conhecimento. Ela não usa o aplicativo do banco para fazer esse tipo de operação. Ela vai lá no caixa ou vai lá no gerente para fazer o empréstimo. E aí, do nada, nunca teve um empréstimo por celular e ela faz um empréstimo por celular. O banco deveria buscar a confirmação, preservar a situação da consumidora. E ele não faz isso. Ele deixa rolar o empréstimo. E pior, ele deixa exaurir o produto do crime via Pix ou TED. Então nós temos duas condutas, né? Um empréstimo atípico seguido de uma operação de Pix ou TED fraudulenta. Uhum. Então isso é fundamental para a gente entender que o STJ já tem julgado sobre isso, falando da atipicidade da transação. E a gente está ainda deixando o cliente ir embora falando, olha, você fez, o problema é seu. Né? Isso. Não É, pode deixar isso não acontecer, né, doutor? pode acontecer. Como a gente já citou, a súmula 479 do STJ, ela veio, né, de um tema repetitivo 466. Esse tema repetitivo do 466, ele fala que as instituições financeiras, elas têm responsabilidade objetiva. Não é nem subjetiva, é objetiva. Então, toda e qualquer transação que não for típica, que for transações atípicas, eles respondem objetivamente. E sempre cai de novo naquela situação. Eu não entendo, Tamara, eu não entendo nada e eu sei que eu assinei e por aí vai. Existe uma situação que eu costumo fazer no escritório com relação a pegar nesse tipo de fraude, que eu acho muito interessante. Quando nós entramos com as iniciais, nós pegamos a documentação do cliente, o RG, o CPF ou a CNH, e tem uma tática que eu uso que é colocar
clipes preso próximo à assinatura do cliente. Para quê? Para que se o banco fraudou esse tipo de contrato que o cliente não assinou, ele consegue copiar, porque eu já vi julgados assim, eles conseguem copiar a assinatura e jogar nesse contrato que o cliente nem noção que esse contrato existia. Então, quando você tem essa acessibilidade, você se diferencia com um clipes ou uma marca dentro da notificação, dentro da documentação do cliente, então, se o banco pegar essa informação, essa assinatura, a gente já consegue fazer a identificação. É um dos pontos que eu utilizo aqui, que eu espero ajudar alguns advogados nessa questão. É simples, mas é uma questão que pode derrubar o banco, como já aconteceu. E acontece mesmo, doutora, isso é importante, tá, pessoal? Vai entrar com ação de inexistência do negócio jurídico, o contrato não tem assinatura lícita daquela pessoa, ou não tem nem assinatura. O banco, ele tenta validar o contrato com base no documento que você juntou no processo. E essa estratégia é fundamental para impedir esse tipo de artimanha. Importante mesmo. Bem lembrado essa estratégia. Eu gosto de usar essa estratégia porque eu sei que não vou ter esse problema lá na frente. E o banco, quando acontece isso, o banco não apresenta na contestação nenhum contrato, então já logo de cara eu já sei que foi fraudulento. Os empréstimos que são hoje empréstimos atípicos, empréstimos que não foram solicitados e feitos pelo consumidor, pelo cliente, geralmente são pessoas mais idosas que eu recebo no meu escritório que falam sobre isso. Então, o que hoje eu uso como uma das estratégias para que isso não aconteça? Dependendo do caso do cliente, o juiz dá uma decisão. Vamos colocar um exemplo prático que aconteceu na semana passada. O juiz dá uma decisão informando que o cliente tirou uma foto com a documentação dele aqui direitinha. Essa foto ele colocou no ok, ele foi indo e foi clicando, um idoso de 67 anos. Ele foi clicando e ele foi operacionando lá e aceitou o empréstimo. E aí o banco alega que a geolocalização, a localização daquela assinatura daquele contrato estava na casa dele e que é válido. Então a gente já conseguiu derrubar teses de empréstimo que foram atípicos, justamente pautando nessa questão. Primeira questão sobre a vinculação dos empréstimos, sobre o que foi feito esse empréstimo. O cliente foi avisado, ele teve uma notificação prévia, porque precisa de uma notificação prévia para que isso aconteça. Existe, inclusive, até uma norma do Conselho Monetário Nacional, agora não me vem na cabeça, sobre essa questão de o aviso prévio. Tem que ter esse aviso prévio dizendo que houve a contratação e se a pessoa concorda com aquela taxa de juros e não houve, então não é porque o cliente estava na casa dele, o consumidor estava na casa dele, que ele consentiu, porque era uma pessoa de idade, então o próprio site, ele induz o consumidor, principalmente o idoso, a ir clicando no ok até que ele faça a transação. Então, nisso, abre RMC fora da margem, RCC fora da margem, abre mais 7, 8 contratos. Eu tô com um cliente com 7, 8 contratos que ele nem sabia que tinha. Hoje, uma remuneração de R$3.000, ele está recebendo R$1.090. Quer dizer, é um absurdo. E, então, precisa rever. As pessoas precisam ter esse olhar de, poxa, vamos revisar. Porque tem muita medida provisória que estava estabelecendo RMC e RCC, 30%, 35%. Então, a gente precisa ter um olhar clínico para isso, para saber se aquela data que você efetuou aquele tipo de transação, se estava dentro do percentual que é o correto. E a maioria não estava. Aí a gente faz muitas ações aqui de defeito e nulidade de RMC e RCC. E isso para os advogados também é uma gama gigantesca, porque se você pegar todo mundo que é aposentado, pensionista, e fazer esses cálculos, pegar essa documentação e calcular, você vai ver o quanto de juros, ou quanto de... juros não, no caso, né? O quanto de cobrança indevida que está sendo feita ali no SCOM do cliente. E, doutora, essa questão que você abordou, né, do procedimento da contratação remota, isso é fundamental, gente. Esta é uma das formas que você consegue derrubar o banco
porque ele vai nessa situação, ó, a pessoa do correspondente, estrategista, vai na casa do cliente, de fato vai lá, só que engana ele na hora de fazer a transação. Ou ele liga falando, ó, você vai seguir esses passos aqui. Só que não esclarece de forma clara e adequada todas as condições contratuais e vai se fazendo com que ele clique, né, nos OKs ali, confirmando a operação. Só que, na verdade, quando a gente fala de contratação remota, nós temos regulamentação, tanto do Conselho Monetário quanto da autorregulação bancária, que eu tenho etapas a ser cumpridas. E essas etapas são etapas que devem apresentar, antes da confirmação do contrato, todos os encargos da operação, qual que é a natureza da operação, detalhando tudo, valor emprestado, prestação mensal, taxa de juros nominal, capitalização, tarifa, serviços de terceiros, seguros que estão incidentes, mas isso não acontece, só vai lá, ok, pumba. E no final, antes de fechar a contratação, ainda tem aquela chave final de advertência. Espera aí, olha, o senhor está contratando um empréstimo tal, no valor tal, esse empréstimo será pago mediante débito em conta ou vai ser consignado. O senhor realmente confirma a operação? Na verdade, não acontece isso, né, na hora de fazer as tratativas. E aí, você tem um contrato viciado, porque como ele foi formulado, viola o sistema normativo. E aí não adianta só saber Código de Defesa do Consumidor, ele ajuda muito. Eu preciso entrar na autorregulação bancária, eu preciso entrar na resolução do Conselho Monetário para demonstrar ao judiciário que houve falha no procedimento, na fase pré-contratual. E aí é importante, doutora, eu acho que você vivencia muito isso, que é o desconhecimento do direito bancário a fundo pelo próprio Poder Judiciário. Não é a questão de juiz não saber ou não, é pelo volume de processo, a falta de especialização, porque nós, para sabermos esse nível de conhecimento, precisamos especializar no assunto, focar naquilo. Se alguém me perguntar hoje sobre tributário, eu não vou ser a pessoa habilitada para falar isso, é natural isso, a gente se especializa no conhecimento. E o juiz também, só que no juiz o problema é o seguinte, ele atua, às vezes, uma vara que atua em todos os assuntos. Todos. Ele tem como verticalizar? Não, ele não tem como verticalizar o conhecimento. E aí entra você, fazendo petição objetiva, direta e citando isso. E muitas vezes a importância de se ir ao gabinete, despachar ou presencialmente ou virtualmente no balcão virtual, falando, olha, juiz, nesse caso aqui, não é o CDC. As regras que vão determinar a invalidade da contratação é a autorregulação bancária, é a resolução do Conselho Monetário Nacional. Faça um memorial de um laudo e entrega para ele, para mostrar para ele que existe esse direito que ele não conhece. Exatamente. Né? Eu vejo muito, muito isso mesmo, principalmente do lado aqui dos advogados falando. Ora, eu geralmente falo para o pessoal, os juízes hoje, o Poder Judiciário, eles não têm mesmo um aprofundamento bancário. Eles não conhecem as normas do Conselho Monetário Nacional, eles não conhecem as normas do Banco Central do Brasil. Então, é muito falho. Por quê? Porque o Judiciário começou uma onda há uns 10 anos atrás, eu não sei se você lembra, mas era uma onda de revisão de financiamento de veículos e moto. E começou uma onda muito grande, as assessorias começaram a vender esse tipo de serviço. E o que aconteceu? Todas as ações eram ação revisional de empréstimo bancário, ação revisional de contrato financeiro, ação revisional de carro, financiamento. E o que acontece? E os juízes começaram a indeferir toda e qualquer ação. A gente percebeu isso lá em 2013, 2014, começou essa mudança. Então, o juiz indeferia logo de plano, indefiro, tal. Por quê? Porque as pessoas colocavam só revisão. Hoje eu falo para os advogados, troquem a palavra revisional por ação de descumprimento contratual. Porque, em tese, para mim, é a mesma coisa. Porque, na verdade, o banco descumpriu as teses, né? As normas, as taxas e tarifas. Porque nós temos várias taxas e tarifas. Nós temos a que está pactuada no contrato do cliente, nós temos aqui o banco cobra em cima de taxas, tarifas, custo efetivo total do contrato, e temos a taxa regulamentadora, que é a taxa média do Banco Central do Brasil, que inclusive pela calculadora do cidadão dá para a gente ter uma noção do qual seria o valor correto da parcela do cliente. Então, quando a gente mudou essa esquemática de colocar um contrato hoje, um contrato de não de revisão, mas sim de
de cláusulas contratuais que não estão sendo feitas não estão sendo pagas na forma correta, hoje a gente percebe que o juiz tem um olhar um pouco mais profundo. Então, se eu entro hoje, ele entende assim, poxa, deixa eu olhar, o que não foi cumprido dentro desse contrato? Passa a ser mais interessante do ponto de vista jurídico para ele, né? Do que uma ação revisional, porque ele já sabe que vai vir uma ação questionando taxas e juros do Banco Central. Eu nem gosto de dar o nome de ação revisional, né? Eu não gosto de dar nome às ações. Né? Quem faz o meu curso sabe disso. Eu trato como ação de conhecimento com o pedido de alguma coisa, e aí vai mudando de acordo com o tipo de demanda. Então a gente precisa, né, mudar cada vez mais as estratégias, melhorar as estratégias, porque o judiciário que tinha no passado não é o mesmo de hoje, com relação à advocacia bancária. Então nós precisamos melhorar esse fluxo nosso de trabalho. E tem algumas até perguntinhas aqui, doutor, para o pessoal sobre essas responsabilidades em geral. Por exemplo, aqui, tem essa aqui que é interessante. Muita gente se confunde com isso aqui no Pix. Ó, quanto tempo o cliente tem, né, depois de enviar o Pix, para reverter o dinheiro na conta? Né? Da data da fraude, a pessoa perdeu, quanto tempo que ela tem para reverter? Né? Eu penso que assim, você tem que entender os cenários. Não é simplesmente porque escoou o prazo do mecanismo especial de devolução. Então, quando eu sou vítima de uma fraude Pix, eu tenho até 80 dias para reclamar ao banco para tentar bloquear o dinheiro na conta do cliente. Mas isso não impede eu de ingressar com ação judicial, porque o prazo prescricional ele é de 5 anos numa relação de consumo. Agora, se for uma relação de direito civil, a pessoa não é consumidor, como pode acontecer com as pessoas jurídicas, principalmente, o prazo é de 3 anos, o prazo prescricional. Só que eu preciso ter cuidado com isso, né? Não é todo caso de fraude que gera a responsabilidade do banco. Mas a grande maioria tem grandes possibilidades de êxito no judiciário, por quê? Você tem vários cenários de negligência do banco. Não sei se a doutora tem atuado em casos de fraude Pix, mas assim, a negligência do banco, desde a transação até o tratamento da reclamação do consumidor, é altíssima, né? Não sei como é que está sido a experiência da doutora aí. A gente tem pego aqui muitos casos que o banco, na verdade, ele nem se manifesta. Ou quando ele se manifesta, ele simplesmente ele dá um aviso dizendo que a responsabilidade não é dele. Com relação a prazo, quando acontece esse tipo de situação aqui hoje, um cliente entrou para mim e falou: Tamara, eu fui vítima de golpe Pix, eu fiz uma transferência para uma conta e eu errei o número de um CPF ou de um dado telefônico. Eu peço de forma imediata para que ele já faça um boletim de ocorrência digital mesmo, online. Eu falo: olha, faz um boletim de ocorrência, vamos deixar isso já registrado em sistema. Então, você vai efetuar ligações para o seu banco, do banco onde saiu, você já anota todos os protocolos e você entra em contato do banco com o banco recebedor e anota todos os protocolos e pede para que seja acionado o mecanismo especial de devolução. E aí eu falo para ele, junta toda essa documentação, me envia, eu vou fazer todas as tratativas administrativas no escritório. Se não for devolvido, geralmente o banco pede um prazo de 10 dias para resposta. Depende do banco, né? Porque eu já peguei banco com 5 dias, 15 dias de resposta. Eu aguardo a finalização. A maioria é negativa, dizendo que foi constatado. Mas assim, se o STJ fala que a responsabilidade é do banco, o banco pode acionar quem recebeu. Eu fiz um boletim de ocorrência, nunca transacionei com essa pessoa. Por que o banco tem? O banco sim tem a responsabilidade de ir atrás dessa pessoa e fazer as suas medidas administrativas ou judiciais para receber esse valor de volta. Então, Sim, não, consta. fato nisso. É algo que a gente precisa sempre, né, analisar a documentação, o contexto. Ações de fraude PIC, a gente tem muita viabilidade, tanto a ação por crimes e fraude em geral, quanto a questão de erro. Os dois cenários têm viabilidade de ação para você trabalhar. Vai depender agora da análise dos elementos do caso concreto. Tem que sempre particularizar. Não dá para fazer, por exemplo, todo caso é fraude, todo caso dá responsabilidade do banco. Não. Mas existem vários cenários, como tem aqui, ó, esse contexto aqui, que vai ajudar a gente a debater melhor. O cliente passou a senha e é possível a discussão e pedido de reembolso via judicial? Eu entendo que sim, mas depende do caso. Por exemplo, se eu tenho uma transação atípica, eu nunca fiz um Pix de 10 mil reais. Aí eu sou vítima de um roubo, a pessoa me leva e minha senha estava colada ali no cartão ou no celular, ou dentro do bloco de notas. Perdão. E aí o pessoal vai lá e faz a fraude.
transfere o Pix. Ela contribuiu, sim, mas aqui não é culpa exclusiva do consumidor, é culpa concorrente, porque no Pix eu tenho obrigação da instituição financeira de prover a segurança das transações. E a segurança é aferida a partir da tipicidade. Então, se aquele cliente nunca fez um Pix de 10 mil, o banco não deveria permitir aquela transação de plano, ele deveria confirmar antes aquela transação. Se ele não faz essa confirmação, ele falhou. Então, nós temos aqui uma concorrência de culpas. Né? Não é uma culpa exclusiva. E culpa concorrente não exclui responsabilidade do banco, segundo, né, o artigo 14, parágrafo 3º do Código de Defesa do Consumidor. É só a culpa exclusiva ou do consumidor ou de terceiro. Aqui nós temos uma concorrência. O banco falhou. Se o banco tivesse feito alerta, esta transação não teria se consumado. E mais, tem o destinatário ainda, que é a conta de destino. Ele abre, quem normalmente, quando faz um Pix fraudulento ou Pix errôneo, nós temos uma situação que a conta de destino pode ter sido aberta sem padrões de segurança. Então você precisa investigar isso também. Então a abertura de conta sem padrões de segurança também é uma forma de responsabilidade das instituições financeiras. Então você precisa notificar esse banco, fazer a fase extrajudicial como a gente ensina na advocacia diferenciada, e daí você, a partir das respostas, traçar as estratégias. Eu vou fazer contra o banco pagador, contra o banco recebedor, ou vou fazer contra os dois, vai depender ali do contexto do caso concreto. Mas existe sim possibilidade jurídica, né, doutora? Sim, existe, até porque a gente está sempre batendo nessa tecla, a responsabilidade do banco é objetiva. Então, a falha na prestação de serviço bancária é responsabilidade do banco. Então, não tem o que a gente questionar. Ah, mas o banco abriu uma conta para fulano. Ele sabe onde esse fulano tem onde mora. Ele tem que saber, porque ele é o responsável por checar todas essas informações. Ele sabe o telefone, sabe a transação e a movimentação bancária também dessa conta. Então, ele pode intervir, né? Ele pode intervir e cancelar, suspender, bloquear, como a gente estava falando, né? Que existe esse mecanismo de bloqueio cautelar. Ele pode bloquear essas transações porque são totalmente atípicas. Então, como o senhor falou, o cliente nunca recebeu, desculpa, o cliente nunca recebeu 10 mil reais na conta dele. Nunca recebeu. E ele passou e ele recebeu. Ok. Qual é o relacionamento que essa pessoa tem com a outra se ela já recebeu a informação de imediata que aquele Pix não era para ter sido para aquela conta? Então, há uma falha sim na comunicação e o banco é responsável por isso. Agora, diferente de alguns casos, como já aconteceu de clientes meus fazerem Pix para uma determinada conta, para um marido, para uma esposa, né? E aí separou, não tem mais relacionamento nenhum, mas ainda assim fez um Pix errado para o ex, enfim. E como estava lá em cima as transações, ao invés de mandar para uma pessoa, mandou para um ex. Então, nesses casos, fica um pouco mais difícil da gente conseguir reverter o valor, a não ser que tenha alguns impeditivos, medidas protetivas, boletins de ocorrência anteriores, algumas dessas situações que eu acredito que dá para a gente trazer isso no contexto e pedir a devolução, mas nesse caso fica mais difícil da gente solicitar esse pedido, porque o banco pode vir com a seguinte tratativa, mas esse Pix aqui é recorrente na conta. Então, o que tem de erro aqui? Né? Então, nesses casos, fica um pouquinho mais difícil aí da gente conseguir a devolução. Mas né? não é impossível, né, doutor? Acho que é importante sempre isso, analisar o contexto concreto antes de você falar sim ou não para o cliente. É pegar, fazer as notificações extrajudiciais, cobrar por essa fase administrativa, e aí depois você vai analisar ali quem que deve figurar no polo passivo, como perguntaram aqui, se é o banco pagador, que é do próprio cliente, ou se é o banco recebedor. Vai depender do contexto concreto. O que eu posso dizer é, existe solidariedade se essas instituições concorreram para o dano. Veja, pagador, ele não impediu a transação. O recebedor abriu uma conta sem padrão de segurança. Os dois concorreram. Se nenhum dos dois tomou providência para esse sentido de preservar a segurança das transações bancárias, eles respondem. Tá? E aí tem até essa questão aqui que vai entrar na seara do boleto falso, que é um julgado recente do STJ também, importante sobre o assunto, que fala sobre a obtenção e uso dos dados sensíveis diante desses golpes. Faisal, este assunto, né, que envolve até a discussão do boleto falso, que a ação do boleto falso é uma ação extremamente complexa, na minha visão.
porque normalmente os precedentes são ruins para os consumidores, né? A grande maioria ainda entende que o pagamento de um boleto falso é culpa do consumidor, infelizmente, mas o STJ ligou uma luz no fim do túnel para a gente lá, o ano passado, a ministra Nancy Andrighi, como sempre, salvando a pátria com relação a esses casos de defesa do consumidor, falou, olha, tem possibilidade sim de você responsabilizar no caso de boleto falso, quando eu tenho um nexo de causalidade no vazamento de dados. E isso é muito comum no pagamento, por exemplo, a pessoa está devendo um financiamento de veículo. Aí ela não sabe onde procurar. Ela vai lá no Google, procura, entra em contato com o banco e ela não consegue resolver o problema da dívida dela. Aí passa 1, 2, 3 dias, ela recebe um contato de alguém falando, olha, tem uma proposta aqui do seu banco, e aí coloca lá o banco, coloca valores, coloca que é um contrato de financiamento. Então, ela induz o cliente a acreditar que ela está recebendo uma proposta realmente legítima. Porque como essa pessoa saberia que eu tenho um contrato de financiamento, que eu estou em atraso com esse contrato de financiamento de veículo? Somente com o vazamento de dados daquela instituição financeira para quem eu devo. Então, existe um nexo de causalidade aí. Eu entrei em contato com o banco e depois recebi uma proposta de um estelionatário. Peraí, como é que esse estelionatário ficou sabendo disso? O banco vazou dado. Então, você tem o nexo de causalidade. Então, nesses casos, dá para atrair a LGPD, porque houve aí um compartilhamento indevido de dados, para você buscar a responsabilidade das instituições financeiras. Mas é uma ação que você precisa trabalhar com muito, muito cuidado. Né? Não sei como é que está aí em São Paulo, mas assim, na grande maioria dos tribunais, ainda o boleto falso é muito ruim ainda para o consumidor. Né? Fora esse julgado mais recente do STJ. Justamente. Agora, essa questão da LGPD e de vazamento de dados sensíveis, isso é muito importante a gente realmente alertar, porque é justamente o que eu ia comentar. Houve uma falha na prestação de serviço, onde vazaram esses dados para que um outro consumidor, uma outra pessoa saiba de todas as informações. Porque uma coisa é o advogado sofrer um golpe, por exemplo, passar para o cliente. O número de processo, em tese, a maioria dos processos são públicos. Então, com o processo público, a gente consegue visualizar o que o outro advogado faz, que acontece muito essas questões de golpe. Estou citando isso por conta da publicidade disso. Outra coisa são contas e dados de clientes. Como que uma pessoa tem acesso à abertura de todos os dados dela? Conta, telefone, endereço, inclusive credor. Como que ela sabe que ela está devendo para aquele determinado credor aquele valor naquela data? Sendo que nem a Serasa, às vezes, coloca todas essas informações, porque a LGPD ela já dá uma segurada na Serasa nesse sentido para não ter os vazamentos de dados. Então, olha a falha bancária, olha a falha da instituição financeira aí, a responsabilidade dela entrando nesse sentido. Então, realmente, eu entendo que nesses casos é questão de análise mesmo, é uma questão do advogado olhar, analisar. E o importante que eu ia falar anterior, não falei, é cobrar pela fase administrativa. Tem que cobrar, porque existe um trabalho árduo, um trabalho de garimpo mesmo, trabalho de súmulas, jurisprudências, atualizações, que para que o cliente contrate o seu serviço dentro da fase administrativa, tem que cobrar mesmo. Advogados, cobrem, não tenham medo de cobrar, não. É verdade. Olha, a live está indo, já temos quase 1 hora de live, doutora. Assim, tem muita pergunta aqui, o pessoal está mandando perguntas sobre a parte de responsabilidade. Esse assunto, gente, ele, para mim, ele não tem fim, sabe, doutora? Ele tem começo, tem meio, mas não tem fim, porque as estratégias dos golpistas nunca acabam, né? Todos os dias eles inventam uma forma nova de lesar os consumidores. E as instituições financeiras, nesta mesma proporção, devem investir em mecanismos de prevenção à fraude. Não é algo que eu tirei da minha cabeça. A resolução 4949 do Conselho Monetário Nacional fala que as transações bancárias devem ser, né, seguras, legítimas, íntegras para a relação de consumo. Então, se o banco não emprega tecnologia, não acompanha a evolução dos golpistas, ela não está empregando segurança nas transações. Então, existe sim a responsabilidade dos bancos de prover tecnologia para prevenir a prática de crimes e fraudes contra os seus clientes. Então, é um assunto que dá para você se especializar
e faturar bastante na advocacia, porque ele não acaba, né? Todo dia, veja a quantidade de golpes que a gente tem, né? Central de atendimento, boleto falso, a gente tem lá o golpe das tarefas, da mão fantasma, mão invisível, cada um dá um nome para isso. Nós temos a clonagem de redes sociais, que são as religiosidades sociais. Tem um monte de fraude aí rodando, com variações, a pessoa vai aperfeiçoando isso, né? E aí você tem a oportunidade de faturar com ações de responsabilidade dos bancos nesses contextos de fraude e crimes em geral. É um assunto extremamente, daria aí, sei lá, 3 dias de live seguida e não esgotaria o assunto no mínimo, né? E eu É só tenho muito, a agradecer, é muito. né? Eu, eu só tenho a agradecer a sua participação, doutora, porque eu acho que é importante nós falarmos sobre esse assunto, né, e falar com autoridade, como a doutora trouxe hoje aqui para nós e para os nossos seguidores. Então, quem não segue, ó, já clica aqui em cima, passe a seguir. E aí, tem muita gente querendo saber dos julgados, né? Quem é aluno da advocacia bancária diferenciada, lá no nosso canal do Telegram, todos esses julgados estão lá disponibilizados para vocês, tá? Então, quem quiser, né, conhecer mais a advocacia bancária diferenciada, entra lá no link da nossa bio, conheça o nosso curso de advocacia bancária diferenciada, conheça o nosso curso de defesa diferenciada, para você aí ter um posicionamento estratégico nas redes sociais e também no Poder Judiciário. E muito obrigado, doutora, por participar. Fica aí as suas últimas considerações para os nossos seguidores também. Eu que agradeço. Obrigada pelo convite. É muito assunto, é muita coisa para a gente conversar. Mas eu posso só responder a Rosângela rapidinho? Sim, sim, pode A sim. Rosângela perguntou o seguinte: quando ela paga um boleto de acordo pelo próprio site da Serasa, mas o boleto é falso. Nesses casos, se o banco não reconhece a negociação, você precisa ver se dentro do seu aplicativo da Serasa é algum fundo de investimento em direitos creditórios que comprou essa dívida que foi objeto de uma cessão de crédito. Então, a gente tem lá ativos, FIT, Credipar, Negresco, Ipanema, Recover, Itapeva. Tem que verificar, porque essa cessão de crédito ela é válida por lei, ela não precisa da assinatura, da anuência do consumidor, no caso do devedor, mas ela precisa que seja orientado para não gerar esse tipo de problema. Então, se o banco não reconhece essa negociação, se está dentro do aplicativo oficial da Serasa, possivelmente foi uma dívida de cessão de crédito que você pagou e tem que buscar o seu credor originário para saber se foi vendido ou não essa dívida. Desculpa o tempo. Não, e esse assunto, eu falo, direito bancário ele é tentador, né? Um assunto puxa outro. Esse assunto que você colocou, né, de Serasa Limpa Nome, ter pagamento de boletos para empresas cessionárias que receberam o crédito das instituições, quando o banco cede o direito dele para outra instituição, pode ser uma instituição financeira ou não financeira, como essas empresas só de recuperação de crédito que existem, ele não pode cobrar mais, porque ele cedeu o crédito dele. E mais, ele lucrou com essa operação, porque ele cadastra como prejuízo, ele para de provisionar, ele abate do imposto de renda, o banco não pode cobrar mais. Então, assim, a gente tem que abrir o olho para essa situação, porque se o banco estiver te cobrando por essa operação que ele cedeu, ele está fazendo uma cobrança indevida. Muito cuidado, e mais uma fonte de trabalho para vocês que aí tem no dia a dia. Eu só tenho a agradecer, e aí fica agora as suas últimas considerações, doutora. Muito obrigado, e as portas do nosso Direito Bancário Debate Convida está aberto aqui. Toda quinta-feira a gente vai trazer um aluno, um advogado diferenciado para falar sobre direito bancário, e sempre que puder a gente vai fazer live com todos vocês. Fica as suas últimas. As suas aulas têm me ajudado muito a abrir a mente realmente para olhar, não só o cliente chegar para mim e falar, Tamara, eu tenho um direito sim ou não, a maioria dos casos sim. Então, as suas aulas têm sido esclarecedoras, desde todo o bunker bancário ali, desde todas as peças, porque, gente, tem todos os modelos de peça, inclusive da Blocklist, porque, olha, é lindo esse tipo de questão, né, doutor? E também a gente vem dentro de um rol aí da lei do superendividamento, que você pode trazer o seu cliente para a lei do superendividamento. Em tese, gente, se vocês ainda não trabalham com bancário, passem a trabalhar com direito bancário, porque vocês ganham no começo, no meio, no fim e durante toda a jornada do processo aí. Muito obrigada, professor, por permitir que essa live acontecesse e por criar esse curso tão rico e tão compilado como o senhor fez. Foi maravilhoso, é maravilhoso o curso. Eu agradeço muito, né? E a todos que estão aqui, muito obrigado. Na quinta-feira da semana que vem teremos mais um encontro com vocês aqui, com mais um advogado diferenciado, para falar sobre um assunto específico.
Tá? E para você que ainda não conseguiu tirar suas dúvidas, fica aqui a oportunidade de você, amanhã, na sexta-feira eu tenho aberto também caixinha de perguntas, pode mandar sua dúvida, a gente tem buscado responder o máximo possível. Tem chegado muitas, né? É impossível falar que eu vou responder todas hoje. Antigamente eu até conseguia, hoje é impossível. E eu ainda tenho esse zelo de pessoalmente responder todas as dúvidas. Então, eu não terceirizo essa atividade, porque eu acho que é importante a gente passar o conhecimento que a gente tem, né? O Instagram é meu, é pessoal, então, eu vou responder o máximo possível ali. Então, amanhã mande a sua duvidazinha aqui para nós, para tirar a sua dúvida de direito do mercado. Doutora, muitíssimo Eu obrigado. Fica aqui a minha agradeço. gratidão. E, como eu falei, espero você em nova live aqui conosco. Um grande abraço, fiquem com Deus. Um excelente final de semana a todos. Tchau, obrigada. Tchau, tchau.